Bom dia, amados irmãos e irmãs. Vamos continuar o nosso encargo baseado nos capítulos de João 14, 15, 16 e 17. Nós vimos no final do capítulo 13 que o Senhor, na última noite que ele esteve com seus discípulos, ele falou aos seus discípulos que ele iria partir, que ele iria ser crucificado, mas que ele também iria morrer e ressuscitar. Isso ele já havia falado aos discípulos ao longo da jornada de 3 anos e meio do Senhor com seus discípulos. Naquela noite também ele falou que eles seriam dispersos, que um deles o trairia e um outro o negaria. Claro que isso para os discípulos foi um choque muito grande. E nos sentimentos dos discípulos era o fim. E por isso que no capítulo 14, versículo 1, diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. O Senhor estava falando para os discípulos não ficarem perturbados. É claro que olhando a situação exterior, era uma situação que abalaria qualquer um. Mas ele falou para os seus discípulos para crerem no Pai e crerem nele. Em outras palavras, o Senhor estava falando para os seus discípulos: eu sei o que eu estou fazendo. Isso não é o fim. Na verdade, é um processo que eu tenho que passar. E, na verdade, isso aí é o começo. Para os discípulos, a obra do Senhor iria ter fim. E como nós vimos já nas comunhões anteriores, a obra do Senhor não iria parar, iria continuar. Não por meio do Senhor Jesus fisicamente, mas por meio da igreja que é o seu corpo, por meio de cada um de nós. Então, vamos agora no versículo 16 de João 14. E nesse versículo diz: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Este é um versículo muito importante na Bíblia, porque aqui mostra que o Senhor conhecia a situação dos discípulos, Ele sabia o que os discípulos estavam pensando e sentindo, e Ele então aqui dá um recado direto: eu vou rogar ao Pai, e sabe o que o Pai vai fazer? Ele diz: Ele vos dará um outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Amados irmãos e irmãs, nós precisamos compreender a extensão e a profundidade desse versículo. Quando ele diz que ele iria rogar ao Pai, e o Pai iria dar um outro Consolador, ele está dizendo, primeiramente, que assim como ele foi o Consolador dos discípulos durante esses 3 anos e meio, o Pai iria enviar um outro Consolador. Só que essa palavra Consolador, nós precisamos conhecer o significado completo dessa palavra no grego, que é Parakletos. Essa palavra Parakletos tem vários significados. Eu gostaria que esses significados ficassem profundamente gravados em nossos corações. Porque é algo que nós precisamos perceber, e que se nós percebermos, a nossa atitude diante de muitas situações irá mudar. Parakletos tem vários significados. Então,
eu vou ler esses vários significados. Primeiramente, alguém chamado, convocado a estar ao lado de uma pessoa. Senhor Jesus é aquele que esteve ao lado dos discípulos durante essa jornada de 3 anos e meio. Agora, os discípulos tinham o seguinte sentimento: ele vai embora. Nós não teremos mais ninguém ao nosso lado. Você sabe a segurança e a confiança que uma pessoa tem quando sabe que o Senhor está ao seu lado? Os discípulos se sentiam seguros porque Jesus estava do lado deles. E aqui, quando o Senhor diz que iria rogar ao Pai para enviar o outro Consolador, o Senhor está falando: eu vou rogar ao Pai, eu irei partir, mas o Pai vai enviar alguém para estar ao lado de vocês. Outro significado de Paracleto é alguém chamado para ajudar. O Senhor Jesus, quando estava nessa terra com seus discípulos, ele não ajudou os seus discípulos nas várias situações? Então, aqui está alguém convocado para ajudar. Um outro significado é alguém que pleiteia a causa do outro diante de um juiz. Alguém que fala a nosso favor diante de um juiz. O Senhor Jesus, quando estava na terra, na comunhão com o Pai, sempre falava a favor dos seus discípulos. Outro significado, intercessor, alguém que intercede. Um outro significado é um conselheiro na defesa. Outro significado é o advogado que defende a sua causa. Isso tudo o Senhor Jesus fazia nessa terra. Ele iria partir e ele estava prometendo aos discípulos que o Pai iria enviar um outro Consolador. Significa, vocês não vão ficar sozinhos. Outro significado, ajudador, amparador. Amados irmãos e irmãs, e nós sabemos que quando o Senhor Jesus falou desse outro Consolador, se referia ao Espírito Santo. Agora, eu quero perguntar aos irmãos o seguinte: qual é a sua percepção? Qual é o seu sentimento a respeito do Espírito que hoje está conosco e habita em nós? Muitas vezes, quando fala do Espírito Santo, grande parte dos cristãos simplesmente pensa, é um espírito de poder. Eu preciso do Espírito Santo para me dar poder. Tem um Espírito Santo, mas não percebe que esse Espírito está ao nosso lado. Ele está do nosso lado. Ele é alguém que me ajuda, que pleiteia a minha causa. Nós temos esse sentimento? Alguém que me defende. Eu vou dar um pequeno exemplo na própria palavra de Deus, Romanos capítulo 8, versículo 26 e 27, versículos 26 e 27. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza. Porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira,
com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Aqui nós temos um versículo que mostra isso de uma maneira prática. Nós somos fracos, não somos? Tem momentos que sentimos claramente, eu estou fraco. Mas será que nós conseguimos perceber o que esse versículo diz? O Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Eu não tenho que ficar desesperado, prostrado, chorando, eu sou fraco. Eu tenho que perceber que em mim habita um Espírito que me assiste na minha fraqueza. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que me voltar ao Espírito. Eu tenho que estar no Espírito. Eu tenho que ter a comunhão no Espírito. Porque Ele me assiste na minha fraqueza. Eu não posso ficar ali chorando. Eu tenho que dizer, eu tenho um Espírito. E a palavra de Deus que diz que este Espírito me assiste na minha fraqueza. Eu tenho que crer nesse versículo. E aqui ainda diz, não sabemos orar como convém. Nós sabemos orar? Passamos muitas vezes situações de Senhor, eu não sei nem como orar. Eu nem tenho forças para orar. Mas aqui diz, Romanos 8:26, não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Será que nós temos consciência desse fato? Eu não sei orar, mas eu não vou ficar aqui chorando. Por quê? Porque o Espírito está orando por mim. O Espírito está intercedendo por mim. Você vê, isso é alguma coisa gloriosa que só um cristão tem, que só um filho de Deus tem. Eu não sei orar, mas eu sei que o Espírito ora por mim. E ele diz ainda, a palavra no versículo 27 diz, e aquele que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Aqui diz que Deus, que é aquele que sonda os corações, sabe o que o Espírito está pensando. Essa mente do Espírito, no seu sentido mais amplo, é a nossa mente juntamente com a mente do Espírito. A nossa mente posta no Espírito faz com que nós e o Espírito tenhamos a mesma mente. Isso quer dizer, Deus conhece a nossa situação, conhece o que sentimos, sabe o que o Espírito sente, o que o Espírito pensa, e sabe que o Espírito vai interceder segundo a vontade de Deus. Então, o Senhor está falando para os discípulos, eu sou o consolador de vocês agora, mas eu vou embora, mas eu vou rogar ao Pai, e Ele vai mandar um outro consolador, que nem eu, igualzinho a mim. Porque na verdade é Ele mesmo, correto? E aqui diz, a fim de que esteja para sempre convosco. Glória a Deus! Então o Espírito é aquele que nos fortalece. Vamos ver, muitas vezes nós não temos uma percepção espiritual de medir como isso é grande. Então temos que traçar alguns paralelos. Digamos que o Senhor, que esse outro Consolador, que é o Espírito, pudesse se manifestar como o Senhor Jesus fisicamente. Por exemplo, eu estou aqui, eu olho, parece que sou só eu, né? Mas o Senhor habita em mim, não é?
O Consolador está em mim. Esse ajudador, esse que fortalece, esse que me ajuda, esse que me dá conselho, esse que me consola, esse que pleiteia a minha causa, esse que me defende, está em mim. Mas muitas vezes eu não tenho a percepção. Agora, se esse que está em mim pudesse se manifestar fisicamente como Jesus ao meu lado, daí eu mudaria de, agora sim, porque ele está aqui do meu lado. Só porque agora você está vendo, mudou? A questão é que nós não estamos conseguindo ver espiritualmente, irmãos, compreendem? Mas nós temos que aprender a ter a sensibilidade no espírito de ver essa realidade, essa promessa do Senhor. Nós não estamos sozinhos. O Senhor enviou esse outro Consolador. Outro, mas da mesma natureza que o Senhor Jesus, entende? Porque, na verdade, é o próprio Senhor, né? E onde que mostra que o Senhor Jesus é o nosso Paracleto? 1 João capítulo 2, versículo 1. Esse versículo diz, filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Essa palavra advogado é paracleto. Essa mesma palavra que é consolador. Então, isso mostra que o Senhor Jesus era o Consolador, é o nosso Consolador, é o nosso advogado, que defende a nossa causa junto ao Pai. Agora, o que é maravilhoso é que o Senhor disse, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Ele disse, eu vou, mas o Pai vai enviar outro Consolador. E esse outro Consolador vai estar para sempre. Para sempre. Você não fica alegre com essa palavra? Para sempre. Isso significa que esse outro Consolador não vai embora. Vai ficar para sempre. Amados irmãos e irmãs, nós precisamos ter sensibilidade em nosso espírito para percebermos que esse outro Consolador, que é o Espírito da verdade, está conosco. E João 14, versículo 17 diz, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Esse outro Consolador é o Espírito da verdade. Então o Senhor prometeu que o Pai enviaria esse Espírito da verdade. E esse Espírito da verdade que seria enviado não se refere, em um certo aspecto, à promessa do Pai. Essa foi a promessa do Senhor. A promessa do Pai é o quê? É que, está em Lucas 24, 49, é que diz o seguinte, eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai, permanecei na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Então, o que aconteceu em Atos 2 foi que os discípulos receberam o Espírito de poder, mas esse Consolador, que é o Espírito da verdade, ele foi dado em João 20, 22.
João 20, 22 diz, e havendo dito isto, aliás, eu vou ler 21 e 22, tá? Disse-lhe, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. É esse Espírito Santo, esse é o Espírito da verdade que o Senhor prometeu em João 14. O Espírito no aspecto de poder, que é a promessa do Pai, foi em Atos 2. Mas o Espírito da verdade, o Espírito da realidade, que é o Espírito que dá vida, foi dado em João 20, 22. Então vamos ver alguns versículos da Bíblia que falam a respeito desse Espírito da verdade, desse Consolador. Vamos ler João capítulo 7, versículos 37 a 39, que diz assim, no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então aqui mostra que depois de Jesus, ser glorificado, ele iria dar do seu Espírito. Isso também está em Romanos capítulo 8, versículos 1 e 2, que diz o seguinte, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Aqui fala do Espírito da vida. Então, quando o Senhor Jesus falou no versículo 17, do Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, nós precisamos ver alguns versículos na Bíblia que mostram que esse Espírito da verdade é o quê? Vamos ver. Romanos, capítulo 8, versículo 9, diz assim, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Aqui então fala do Espírito de Cristo, que é esse Espírito da verdade, que é o Espírito da realidade. Outro versículo, para que os irmãos fiquem bem claros. 1 João capítulo 5, versículo 6. Que diz, este é aquele, falando de Jesus, este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Não somente com água, mas também com a água e com o sangue. E o Espírito é que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Está vendo? O Espírito é a verdade, o Espírito é a realidade. O Espírito traz a realidade de todas as coisas espirituais para nós. Por isso temos que dar valor ao Espírito que habita em nós. Aprender a viver por meio do Espírito. Para que tudo isso que o Senhor falou seja algo real em nossas vidas. É o Espírito da realidade. 1 João capítulo 5, versículo 20, que diz, também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, esse Espírito da verdade é algo que é o Senhor, que é a verdade. Agora,
Quando aqui diz, no versículo 17, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Esse Espírito da realidade, esse Espírito da verdade, o Senhor diz de uma maneira muito clara, o mundo não pode receber. O mundo não pode receber. Então não é no mundo que eu vou encontrar esse Espírito. E aqui diz, porque não o vê nem o conhece. Aqui existe uma advertência muito forte. Que o mundo é um grande obstáculo para nós percebermos o Espírito. Se eu digo, o Espírito de Deus está em mim, mas eu não consigo vê-lo, não consigo percebê-lo, eu também não estou conhecendo, não sei nada, alguma coisa está errada. Porque o mundo não o vê nem o conhece. Então, se nós amarmos o mundo, isso vai ser um problema para nós. Quanto mais amarmos o mundo, menos sensíveis seremos ao Espírito. Vamos conhecer cada vez menos, veremos cada vez menos, porque é impossível, o mundo, o Senhor disse, o mundo não o vê nem o conhece. E existe uma porção na Bíblia que fala disso de uma maneira bastante clara. 1 Coríntios capítulo 2, versículos 7 até 14. Eu vou ler para os irmãos. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Então Paulo está falando, estou falando de uma sabedoria que é mistério, que as pessoas não conseguem perceber. Versículo 8, sabedoria é essa, que nenhum dos poderosos deste mundo o conheceu. Está vendo? O que é do mundo não conhece. Pode ser uma pessoa poderosa no mundo, mas no reino de Deus não vale nada. Nenhum dos poderosos deste mundo conheceu, porque se a tivesse conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Versículo 9, mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então o Senhor está mostrando de uma maneira muito clara, essas coisas não conseguem ser percebidas, não conseguem ser vistas, ouvidas, e nem conseguem penetrar em coração humano. Por quê? Porque são coisas espirituais. E aqui diz que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E aí o versículo 10 diz, mas Deus nos revelou pelo Espírito. Louvado seja Deus. Por isso que é pelo Espírito que nós podemos conhecer e ver. Não é pelos nossos sentidos físicos, é pelos nossos sentidos espirituais. Amados irmãos, amadas irmãs, como nós estamos vivendo? Será que nós vivemos hoje nessa terra guiados pelos nossos sentidos físicos? Ou nós estamos vivendo nessa terra guiados pelos nossos sentidos espirituais? Se nós somos guiados pelos nossos sentidos físicos, que diferença há entre o mundo e nós? Mas se nós somos guiados pelos sentidos espirituais, aleluia, nós estamos cumprindo a missão de Deus. Estamos caminhando de uma maneira correta. Como estão os seus sentidos espirituais, amados irmãos, amadas irmãs?
Como estão os seus sentidos espirituais? Você dá atenção aos sentidos espirituais? Você exercita seu espírito para que os seus sentidos espirituais sejam sensíveis, funcionem? Aqui diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Aleluia! O Espírito pode revelar para nós coisas ligadas às profundezas de Deus. Isso é que nos diferencia do mundo. Nós vemos coisas que olhos não conseguem ver. Nós ouvimos coisas que os ouvidos não conseguem ouvir. E nós temos em nosso coração o que não consegue penetrar em coração humano. Mas para aqueles que amam a Deus, conseguem penetrar. Isso é ligado ao espírito da realidade. O que é real? O que é real? Quer ver? Vamos ver se eu encontro aqui um versículo. Segunda Coríntios capítulo 4, versículos 16 a 18. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Preste atenção ao versículo 18, tá? É muito importante. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, as que se não veem são eternas. Nós estamos dando atenção nas coisas que se veem ou nas coisas que se não veem? Se nós estamos dando atenção nas coisas que se veem, nós estamos dando atenção nas coisas que são temporais. Isso quer dizer, é nas coisas que passam, são limitadas pelo tempo. Mas se nós damos atenção às coisas que se não veem, nós estamos dando atenção nas coisas que são eternas. Então, amados irmãos, amadas irmãs, vocês conseguem compreender como João 14 é importante? E aqui, continua ainda, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 11, que diz: porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Quer conhecer as coisas de Deus? Nós precisamos do Espírito de Deus. E ainda mais, versículo 12. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Então você consegue compreender João 14, 17? O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós.
Voltando ainda, no versículo 12, nós não recebemos o Espírito do mundo, porque o Espírito do mundo não nos capacita a ver as coisas de Deus. Nós recebemos o Espírito que vem de Deus e podemos conhecer o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Louvado seja o Senhor por esse gratuitamente. Capítulo 2, versículo 13 de 1 Coríntios. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Versículo 14, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Por isso que o mundo não o vê nem o conhece, porque são coisas espirituais, e somente com o Espírito de Deus nós podemos perceber. Amado irmão, amada irmã, você tem ou não tem um Consolador no seu interior? Tem ou não tem? Amém. Nós vivemos como quem tem o Consolador ou vivemos como alguém que não tem o Consolador? Qual é o papel desse Consolador em nossas vidas? O Senhor hoje está nos despertando. Por quê? Porque nós estamos vivendo os tempos finais. E nos tempos finais, o que Deus procura no meio do seu povo é realidade. Não é o conhecimento. De que adianta ter o conhecimento e não ter a realidade? Esse conhecimento não se expressar de uma maneira prática em nossas vidas. De uma maneira real. Voltando para João 14, 17, diz assim, na parte final, ele fala que o mundo não o vê nem o conhece, mas o Senhor diz, vós o conheceis porque ele habita convosco e estará em vós. Aqui há uma afirmação muito clara. Vós o conheceis porque habita convosco. Qual era o Consolador que estava habitando com eles naquele momento? Era o próprio Senhor. O Senhor é aquele que estava com eles naquele momento. E aqui diz, e estará em vós. Esse é o outro Consolador que vai estar. Entendeu? Então o Senhor está falando, eu e o outro Consolador somos a mesma pessoa. Aqui, nós temos uma palavra também muito importante. Diz assim, vós o conheceis. Aqui nos é revelado como é importante nós conhecermos o Espírito. Porque Ele habita convosco. Eu o conheço. Ele habita comigo. Não somente habita comigo, ele também está em mim. Esse é o relacionamento que deve haver. Não é simplesmente falar do Espírito Santo, mas de alguém que tem um Espírito Santo habitando em seu interior. Isso faz muita diferença. E aí diz, versículo 18, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Eu estou indo, mas eu vou voltar.
Ele estava indo fisicamente, ele iria voltar como espírito. E aqui nós precisamos compreender também o poder dessas palavras. Um órfão é alguém cujos pais morreram. Quando o Senhor diz, não vos deixarei órfãos, significa, eu não morri, eu estou vivo. Amém? Jesus vive. Nós não somos órfãos. Jesus vive. Um órfão é alguém que não tem mais pais e fica sozinho. Mas o Senhor disse, estarei para sempre convosco. Por isso nós não somos órfãos. Um órfão não tem um provedor. Não tem aquele que o alimenta, o sustenta e supre as suas necessidades. Nós temos o Espírito todo inclusivo que supre as nossas necessidades. Um órfão não tem ninguém que o defenda. Nós temos o Consolador que é o nosso Paracleto. Mas, irmãos, isso não é maravilhoso? Espero que essas porções de João 14 possam despertar em nós a realidade do que o Espírito é para nós. João 14, como nós falamos, o Senhor está mostrando para os discípulos, está terminando uma fase, eu fisicamente com vocês, mas vai começar uma outra fase, eu como Espírito habitando em vocês. E a coisa significa, as coisas vão mudar e mudar para melhor. Louvado seja Deus. Nós vamos continuar no próximo final de semana. Que o Senhor nos abençoe. Amém.